Nesses últimos anos, nós escrevemos muitos livros, são 41 livros que foram publicados, mas nem todos estão circulando, a maioria já está esgotada. E eu queria muito ter trazido hoje o meu livro, o livro de ouro do Ministério de Louvor, que ganhei o prêmio Areté em 2011, como melhor livro na área de louvor e adoração, e achei lá em casa um apenas. Liguei para a editora disse que hoje estava chegando aqui da Imprensa da Fé, lá para Santa Bárbara do Oeste, onde está a editora. Então não dava tempo de eu pegar os livros, trouxe um volume ali apenas, não é? E eu tenho outros livros ali, para pastores, na batalha espiritual, dons espirituais, uma série sobre a família, os dramas das famílias da Bíblia, tem sobre dons espirituais, tem vários livros na mesinha, aqui quando você sair do lado direito. Há 2 anos atrás eu terminei também uma enciclopédia sobre todos os poemas e cânticos da Bíblia. Quer dizer, passei um pente fino em todos os cânticos e poemas da Bíblia e comentei cada um deles. Mas esse livro já terminei, agora só será publicado no mês de outubro. Então, a partir de outubro, vocês terão um outro livro, todos os cânticos e poemas da Bíblia. Você vai abrir um poema, um cântico de Apocalipse, vai achar um comentário. Vai abrir um salmo, vai achar um comentário. Então, é uma espécie de uma pequena enciclopédia. A minha vida se despertou para a questão do louvor, uma mudança na questão do louvor, em 1970, para ser mais preciso, quando eu comecei a frequentar comunidades cristãs nos Estados Unidos, que tinham um outro tipo de adoração, outro tipo de louvor, criado nas Assembleias de Deus, restrito apenas aos cânticos do inário, não é? E cheio de restrições e dogmas. Ali eu conheci um povo diferente. Quando voltei para o Brasil e me casei, no ano de 73, então tive contato com os irmãos da Argentina, do grupo de renovação ali, e comecei a me despertar na área do louvor. E por causa da área de louvor, em 1985, eu publiquei meu primeiro livro, O Ministério de Louvor da Igreja, que os jovens liam escondidos de seus pastores, porque era proibido. Porque eu apresentava uma nova proposta de culto a Deus, uma nova proposta de adoração. Não sei quantos dos mais velhos aqui chegaram a ler o Ministério de Louvor da Igreja. Alguns, só os velhos mesmo, né? Os mais velhos. Mas depois escrevi outros 5 livros na área do louvor também. E esses livros, eles mexeram muito com a igreja brasileira, porque até então os cultos nossos eram cultos engessados. Talvez os mais novos não saibam disso, mas os nossos cultos eram engessados em torno de uma liturgia que se resumia a alguns poucos cânticos. E eu então comecei a apresentar, já naquele livro, uma nova proposta, liberando os inários, usando o retroprojetor, que estava surgindo na ocasião, o retroprojetor, antigo retroprojetor. Bem, a partir daí, os livros foram vendidos e começaram muitas comunidades pelo Brasil lá fora, muitas igrejas pelo Brasil lá fora, com base naquele meu primeiro livro, O Ministério de Louvor da Igreja. E assim eu estive aqui em São Paulo em 1983 com o Ademar de Campos. Abre uma, já deixa aberta, né, diácono? Você não deixa fechada não, tá? É isso. Obrigado. Os diáconos são maravilhosos, eles já trazem aguinha para a gente aqui, deixa prontinha. Só que às vezes eles esquecem de abrir. Então a gente tem que dar uma dentada.
obrigado, tá bom assim, tá bom assim. E quando o pastor Jonas me convidou para estar aqui presente, eu sabia de qual era o interesse dessa reunião. Eu comecei então a pensar que tipo de palavra eu poderia trazer hoje à noite, que a gente se preocupa. E eu tenho um vício, um costume, de sempre num novo acontecimento pregar uma nova mensagem. Mas aí eu comecei a pensar, vou falar sobre o Salmo 45. Eu vou falar sobre o Salmo 103, que é o Salmo de adoração. Eu vou falar sobre o Êxodo 15, um cântico de celebração. Acho que vou falar sobre João 4:24. Vou falar sobre Apocalipse 4, 5, 7, 14 e 15. Que é aquela adoração no céu. E aí a minha mente começou a percorrer todos os cânticos de adoração que tem na Bíblia. E para mim seria muito fácil pregar sobre eles. Mas ao longo desses últimos 40 anos, se eu posso assim dizer, 35 anos, eu comecei a ver um sério desvio na vida de louvor da igreja. Porque no passado, aí as nossas reuniões o pessoal cantava porque tinha vida. Hoje muita gente canta porque tem o método. Quer dizer, nós voltamos, o velho ciclo se fecha, né? Assim como na igreja tradicional você canta porque tem um método, nós começamos a cantar porque tínhamos vida. Este cântico que vocês cantaram aí, alegre, alegre é o povo, eu ensinei a coreografia para a juventude, porque eu era jovem, né? Hoje já não sou mais aquele jovenzinho. Ensinei a coreografia, me deu vontade de vir aqui ensinar a coreografia aquela hora, né? De como é que a gente canta alegre, alegre, que é 2 pulinhos para a direita, 2 pulinhos para a esquerda. E a gente cantava com vida. Os cantores da igreja que começaram a surgir na época, eles pagavam do seu bolso para gravar os velhos bolachões, os velhos discos de vinil, para que a igreja brasileira fosse abençoada. A igreja brasileira era abençoada através dessas gravações, das fitas cassete. E eu mesmo presenciei, na ocasião, numa ocasião, aí há quase 30 anos atrás, a ZAF doar mais de 300 fitas cassete numa igreja em Fortaleza, no Ceará, que nós fomos juntos ministrar, porque o povo não tinha condições de comprar, e ele simplesmente doou. E eu achava isso muito lindo, porque havia uma preocupação em todos nós de ver o reino se expandir, de ver o reino crescer. E o reino crescendo é maravilhoso. Mas aí eu comecei a ver alguns desvios na vida da igreja, desvios muito sutis, mas que ao longo dos anos foram se alargando e se tornando muito evidentes. Eu que viajava pelo Brasil, por toda parte, e vinha de ônibus de Porto Alegre para Brasília, São Paulo, porque não tínhamos dinheiro para pagar avião era muito caro, a gente recebia convite de uma igreja, não se interessava se a igreja vai dar oferta, se não vai dar oferta, nós vamos para louvar o Senhor, paga do bolso mesmo, né? E aquela vida simples que os cantores tinham no passado, e os pregadores também, porque houve um momento que eu tive que me definir entre ser pregador e cantor. Quando quiseram me gravar, porque eu tinha uma voz bonita, não é? Quando quiseram me gravar, eu disse, não, eu prefiro ser pregador, porque as duas coisas não dá para conciliar. E então,
E um dos cânticos que nós cantamos hoje à noite, Deus me deu em 1982, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Então eu comecei a notar, a partir do ano 2000, uma mudança no mundo espiritual. Eu fiz uma análise da igreja, e essa análise está no meu site, sobre a igreja dos anos 60 até o ano 2000. E depois uma segunda análise de 2000, que eu escrevi em 2010, de 2000 a 2010. E nós percebemos que houve uma mudança no mundo espiritual que afetou a vida da igreja, de seus pastores, pregadores, e de seus grupos de louvor e dos cantores. Afetou em vários sentidos. Por exemplo, a mensagem da palavra de Deus se tornou mais fofinha, mais light, para não ofender. Então ela é uma mensagem assim bastante diluída, não há confrontação com a palavra de Deus. Porque os pastores não querem mais confrontar o pecador, porque querem ter o pecador que continue como pecador na igreja. Os grupos de louvor descobriram um filão mercadológico, e aí começaram junto com as gravadoras são as maiores culpadas, a impor os seus cachês altíssimos. E eu venho denunciando nos últimos 10 anos sobre os cantores que chegavam a cobrar 75 mil por uma noite, dignos de serem denunciados ao Ministério Público Federal. Tal a riqueza que acumularam em um ano. Felizmente, alguns deles já se apagaram e caíram no ostracismo, mas outros sempre se levantam para ocupar o lugar daqueles. Mas também de pregadores. E conheci vários deles, um deles com 28 anos de idade, ele disse que podia parar de pregar porque já estava rico. Ele cobrava 15 mil por uma pregação. Daqueles que chamam os anjos, que avisa que tem um anjo do seu lado, aquela coisa toda, que é o que o povo gosta. Então a igreja, ela entrou numa situação muito perigosa, porque ela começou a seguir dois extremos, o extremo do liberalismo e o extremo do radicalismo. E de repente eu me vejo pastor numa igreja que estava muito radical, mas por outro lado eu estava pregando em igrejas que estavam muito liberais. E isso traz uma certa confusão na sua cabeça. Como é que você vai se comportar? Como é que você vai continuar sendo pregador da palavra de Deus? Então eu pensei, para hoje à noite, estava orando, e Deus me deu uma palavra muito simples para trazer para vocês. Uma volta ao amor a Deus. Porque é essa volta que faz com que a gente tenha um louvor puro, genuíno. Sabe, esse desejo de servir a Deus. E eu quero compartilhar com vocês Jeremias, capítulo 2. Eu pedi que vocês abram aí, por favor. Eu cheguei a quase não pregar essa pregação hoje à noite, porque eu achei ela muito dura, muito pesada. Mas aí, se eu não pregar, Deus vai cobrar de mim. Então, eu vou pregar de uma vez, e amanhã já vou embora para outra igreja. Jeremias 2, versículos 1 a 8. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém,
Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, da tua beleza quando eras jovem, e do teu amor quando eras minha noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Deus está dizendo assim: eu me lembro de ti porque tu me amavas tanto, que mesmo na secura do deserto, mesmo sem ter água e sem ter comida, tu me seguias. Versículo 3: então Israel era consagrado ao Senhor. Esse então, ele aponta para o tempo. Naquele tempo, ele está dizendo. Esse então diz: naquele tempo, Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: qualquer pessoa que atacasse você, eu saía em sua defesa. É isso que Deus está dizendo. Qualquer pessoa que atacasse você, eu lhe defendia. Aí depois ele diz: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e o seu bem, mas depois que vocês entraram nela, vocês a contaminaram e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores pecaram contra mim. Os profetas profetizaram, e aqui entre parênteses, inspirados por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Versículo 13: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Versículo 18: agora, pois, que lucro terás indo ao Egito, para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria, para beberes as águas do Eufrates? Talvez o texto bíblico seja em si mesmo severo. Ele já é severo. Porque nas escrituras de Jeremias, de Ezequiel, nas escrituras de Amós, de Oséias, nós encontramos muitos textos com muita severidade, Deus falando com muita severidade, com muita dureza. E esse texto de Jeremias expõe o coração de Deus a nosso respeito. Se eu tivesse que colocar uma mensagem, um título aqui, eu colocaria: quando Deus se sente chateado. Quando Deus fica chateado. Porque muitas vezes é necessário você auscultar, ouvir o coração de Deus para ver o que Deus está sentindo. Você já parou para pensar o que Deus pensa da igreja hoje? Você já parou para pensar o que Deus pensa da sua congregação? Já parou para pensar o que Deus pensa do seu grupo de louvor? Você já parou para pensar o que ele fala a respeito do seu grupo de louvor lá no livro de Amós? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei o som das tuas liras.
Você já pensou para ouvir tudo que Deus diz a respeito de nós? Então, muitas vezes nós, os pastores, precisamos, na intimidade com Deus, escutar o coração de Deus. E hoje à noite, é a noite para fazermos isto. Porque nós trouxemos uma linha melódica que nos remeteu aos anos 80 e aos anos 90. Não é um saudosismo, mas senão uma volta ao purismo, uma volta a cânticos que eram mais puros. Porque hoje eu tento entender algumas melodias e alguns cânticos e não consigo entender, porque nesses 30 anos se perdeu o prazer de se cantar, porque as pessoas se apresentam no púlpito só com interesse pessoal. Perdeu-se a vida de integridade, e a vida de integridade agora parece ser coisa do passado. Perdeu-se a simplicidade da arte e criou-se a arte sem simplicidade. Desculpe a frase de efeito, mas nós perdemos a simplicidade da arte. Eu vejo isso em algumas denominações, que eu já fui, quando eu saio para pregar em algumas denominações, e eles dizem, então vamos louvar ao Senhor, e aí cada um vem e coloca, vocês não são acostumados a isso, mas colocam o seu playback, né? E a pessoa canta com o seu playback, além de cantar desafinada, né? Desafina do playback, né? A música toca numa direção, ela canta na outra direção, achando que está fazendo uma grande coisa, enquanto a verdadeira arte seria apresentar-se na plataforma com um violãozinho, ou com um cavaquinho, ou com um pandeiro, ou com um sininho, com o que você sabe, para louvar ao Senhor. Essa é o que eu chamo de arte simples, simplicidade da arte. Perdeu-se nesses últimos 30 anos muita coisa, e permitimos que se expandisse pela igreja o espírito de Balaão, que é o espírito da usura, da cobrança, e o espírito de Gease, que é o espírito de arregalar o olho em torno da riqueza. Então, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ficou bastante claro esse texto de Jeremias. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Você se lembra dos seus... Os antigos, eu vou falar com os antigos, porque os jovens hoje não têm essa experiência. Os jovens hoje não sabem o que é namorar, como nós namorávamos antigamente. Hoje criaram o termo ficar. Aliás, já está até ultrapassado ficar, agora é transar direto. Mas quando eu namorei Wanda, minha esposa, e nós temos 43 anos de casados, quando eu namorei, eu era tão apaixonado por ela, que eu não fazia esforços de querer vê-la toda semana. E naquela época tinha a tradição que a gente só podia visitar a casa da noiva na quarta e no domingo. Você lembram disso? Era quarta e domingo. Mas muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir até a casa de Wanda. E eu caminhava 2 horas a pé, porque eu amava aquela que seria minha esposa. Ela nem sabia que eu fui a pé, mas eu caminhava uma longa distância, vendo o ônibus passar, o bonde passar, e eu pensando, não tem dinheiro para pegar um bonde. Mas eu batia lá na porta da casa dela, na quarta de noite, com chuva ou sem chuva, porque eu queria estar perto dela. Porque eu queria...
Depois eu fui morar nos Estados Unidos e ela ficou no Brasil, e hoje nós temos uma coleção de mais de 250 cartas dentro de uma caixa, que ainda não abrimos faz anos. Uma hora dessa temos que abrir para ler as cartas, porque naquela época só por cartas, as nossas cartas eram numeradas. Você recebeu a carta 15? Não, eu já recebi a 17, a 15 ainda não sei o que você falou. Porque havia um amor muito grande. E é disso que Deus está falando. Deus está falando assim: eu me lembro de você e de como você me amava. E você me amava tanto, que ele diz aqui no versículo seguinte, você me amava tanto, nesse mesmo versículo, que você me seguia pelo deserto naquela terra seca. Porque a mulher, a moça que ama um rapaz, ela não faz muitas exigências, não. Quer dizer, não fazia, né? Hoje ela só casa se tiver apartamento comprado, mobiliado, com o que de melhor tiver, senão não casa. Porque não ama. Porque não ama. E eu, como era um pastorzinho jovem, pobre, quando casei, fomos morar num cômodo apenas. Num cômodo apenas, mas eram felizes. E muito felizes. Porque ela me amava, e eu amava. E Deus está dizendo assim: olha, você me seguia pelo deserto, aquela terra cheia de serpentes, de escorpiões, não havia água, só areia, mas você me amava tanto, que você me seguia por aquele deserto. É disso que me dá saudade, Deus diz. É disso que eu tenho saudade, daquele seu primeiro amor, que mais tarde ele repete lá em Efésios 2, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Já não amas como antigamente. Teu amor hoje é por interesse. Você vê como é que as mulheres escolhem os maridos hoje? É uma série de exigências. E até alguns rapazes também já querem escolher alguém que seja mais rica, para não precisar trabalhar muito. Olha o que Deus diz, e eu chorei em cima desse texto. Chorei em cima desse texto. Porque Deus está dizendo, você fazia isso porque me amava, você se consagrava a mim. Aí Deus em resposta diz, eu cuidei de você no deserto, eu protegi você. É o que ele diz no versículo 2. Ele diz que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum, deserto mesmo, nem choupana de beduíno havia. E Deus cuidou daquela que o amava, porque ele diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, quando fala, né, assim, os teus pés nem incharam, as tuas vestes nesses 40 anos nunca se gastaram. Neemias repete isso lá em Neemias capítulo 9, quando ele diz assim, olha, os teus calçados nunca gastaram solado, as tuas pernas não incharam. E você sabe o que é caminhar um dia inteiro? As pernas incham, mas nem as pernas inchavam, porque Deus estava cuidava daquela mulher chamada Israel, uma figura da igreja, porque aquela mulher, uma figura da igreja, o amava. Não é isso que nós queremos hoje de novo? Que Deus volte a cuidar de nós?
Mas para Deus voltar a cuidar de nós, nós temos que amá-lo. Temos que ter o que eu chamo de devoção. Eu estava pregando semana passada para um grupo de jovens, chama-se Jovens Pregadores, de uma denominação, havia mais ou menos uns 70 jovens, e pediram para eu pregar sobre quais as características, ou que características marcaram a vida dos grandes homens de Deus na história. E eu li a vida de comecei a ver a vida de todos eles, desde Pedro, João, Paulo, e fui lendo a vida de Justino Mártir, passei por Agostinho, cheguei cá em Wycliffe, em João Hus, e cheguei em Lutero, em Simon Menon, em Wesley, e vim caminhando pela história, e filtrei o que marcou a vida desses homens. E encontrei uma palavra no verso: devoção. Eram pessoas devotas. Tinham devoção a Deus. Essa palavra devoção está muito católica romana, mas ela precisa voltar para ser católica apostólica de novo, para a igreja, porque é devoção. Um devoto de Maria, por exemplo, minha mãe era devota de Maria, então mamãe não cortava os cabelos na igreja católica, só usava vestido comprido, né? Ia para a missa de véu, e os filhos todos, as filhas receberam o nome Maria, todas têm Maria, e os homens, todos nós lá em casa temos João. Então João de Souza lá em casa tem 3, tá bom? Eu sou um deles. O que distingue é o nome do meio, o Antônio no meu caso, mas o resto é tudo João, porque ela era devota de Maria, e devota de Maria tinha que fazer não sei quantas rezas, e tinha compromissos diários, era uma devoção. E o que está faltando hoje na igreja é o que nós chamamos de devoção. Mas quando Deus olha para a igreja hoje, o que ele vê? Como é que nós estamos nos comportando? Hoje, esse aparelhinho aqui que se chama celular, ele está grudado na mão dos adolescentes. Parece que tem uma cola aqui, super bond, não sai daqui. Mesmo que não esteja conectado à internet, a pessoa anda com isso aqui assim. Vendo se chegou alguma mensagem, chegou alguma coisa. Quanto tempo as páginas sociais roubam do nosso tempo? E eu vi como as páginas sociais estavam roubando o meu tempo. Porque eu me levantava pela manhã, depois do meu devocional, vou ver o que eu tenho de e-mail. Abro o Outlook. Vou ver o que tem de e-mail. Muito bem. Vou ver o que rola aqui no Facebook. Vou ver o que está acontecendo aqui neste LinkedIn, que é uma outra página que eu tenho. Está mais gente aqui. Você vai, daqui a pouco, quando você vê, você se envolve, e eu resolvi me disciplinar. Abrir de manhã e à noite, para ler alguma mensagem pessoal que me mandam. Não para curtir. Porque eu descobri que tem muitas coisas roubando a nossa devoção a Deus. E é disso que Deus está falando aqui nesse mesmo texto, quando ele fala que nós estamos, versículo 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos. Quais são os ídolos modernos hoje? Essas coisas todas. E se tornando nulos eles mesmos. Eu nunca vi uma geração tão pobre como a geração das redes sociais. Pobre na escrita, né? Fazem até piada aí a respeito de coisas da Bíblia, dizem bobagem, porque um diz uma bobagem e o outro acredita na bobagem e passa adiante aquela bobagem.
Então eu vejo que nós estamos seguindo a outros deuses, que a Bíblia chama aqui de... Aqui tem um lugar que ele fala de Baal, mas não é o Baal. Nós estamos seguindo... Deuses são todas aquelas coisas que ocupam o lugar que Deus deveria ocupar na nossa vida. Esses são deuses. E a igreja vem aos poucos, a igreja vem se afastando, ela foi se distanciando de Deus. O que acontece com um homem quando a mulher começa a se afastar dele? Ele faz de tudo para trazê-la de volta. Como ele diz lá em Jeremias 31, né? Com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Israel chegou a se divorciar, a se casar com outros deuses. Deus diz: volta, pérfida, volta. Deus está dizendo: eu estou te aceitando de volta, eu ainda te quero. Essa é a primeira tentativa. Mas depois que todos os esforços de Deus não têm resultado algum, sabe o que ele faz? Ele despreza, ele deixa de lado. Igual você faz com aqueles amigos que incomodam você e que não ouvem mais você larga de lado. E às vezes as pessoas me perguntam: pastor João, para onde está indo a igreja? Eu digo: você não se ofende com o que eu vou dizer? Eu pergunto: que igreja você está falando? Deus já abandonou a igreja há muito tempo. Deus deixou a igreja seguir o seu caminho. Vai, pérfida Israel, vai, te prostitui com teus deuses. Eu digo numa forma de ironia, porque os profetas sempre foram irônicos, não é? Deus sempre usou também de ironia. Deus largou de lado, na realidade, Deus não largou de lado, porque sempre no meio da igreja caída, no meio da igreja apóstata, sempre Deus tem o seu remanescente fiel. E o meu sonho hoje aqui é que Deus encontre nessa geração um remanescente fiel que vai prometer ser fiel a Ele, adorá-lo, dedicar-se intensamente a Ele. Dedicar-se a Ele. Você não imagina o que se passa no coração de um homem quando ele vê os anos da velhice chegando, que é o meu caso. Apesar que ainda jogo futebol aos 67 anos, né? As peladinhas ali com meus vizinhos, aquela coisa toda, só coroa acima de 50 anos. A gente joga com os filhos e os netos. Mas você sente a idade avançando? E o ano que vem faz 50 anos que eu entrei para o ministério. E quando você tem quase 50 anos de ministério, você começa a fazer um retrospecto. Como é que eu era nos primeiros dias? E como é que eu sou hoje? E aí eu me lembro do meu tempo, antes de ir para o seminário, que eu fui para o seminário em Pindamonhangaba aos 17 anos, mas com 16 anos de idade, pegando meu acordeão, indo para o centro de Porto Alegre, para a Praça Central, abria meu acordeão e tocava a gaita, e evangelizava e ganhava pessoas para Cristo. E não tinha carro, e andava com aquela gaita enorme, acordeão no ônibus. Ia para o porto pregar para os taifeiros, e ia para cá e para lá, para o presídio, com 16 anos. Aí eu olho para trás hoje e digo: está bem que os tempos mudaram, mas eu já não tenho mais esse peito, essa coragem. Eu já perdi isso. Quanta coisa eu perdi. A tendência que você tem é de se acomodar na sua vida cristã, de passar a gostar, de passar a celebrar aquilo que você gosta, não mais o que Deus quer, é o que eu
quero na igreja. É o que eu quero. Eu quero continuar com essa pregação aqui, porque foi Deus que me deu para trazer hoje à noite. E aí diz assim: parece-me que essa reclamação de Deus, não é? Deus está dizendo assim: você me amava e eu amei você, mas um dia você enriqueceu e saiu à procura de novos amores. Lá em Ezequiel 16, eu não vou abrir ali, Ezequiel 16 é uma parábola, eu chamo mais de paródia, é mais uma paródia do que uma parábola, mas é uma parábola em forma de paródia, em que Deus fala de Israel como uma menina que a encontrou recém-nascida, abandonada, ainda estava sangrando, com cordão umbilical, e Deus cuidou dela, Deus deu banho, Deus cuidou daquela menina. E aí quando Deus viu que ela era época de amores, que seus seios cresceram, Deus então a ornamentou, colocou vestidos finos, colocou colares, pendentes, brincos, joias, a alimentou das melhores comidas. E um dia, essa mulher, que Deus cuidou desde nenenzinho, que é uma figura da igreja, figura de Israel da igreja, ela segue outros deuses. E Deus condena Israel por causa disso. Deus condena. Segue a outros deuses, Deus fez tudo por ela. Por isso que lá em Deuteronômio 32:15 tem uma profecia. Essa profecia me chama a atenção, porque já naquela época, no cântico de Moisés, Deus mandou profetizar dizendo assim: mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, porque ela é mais clara. O povo escolhido ficou rico, mas se revoltou contra Deus, enriqueceu, progrediu, ficou satisfeito, mas abandonou a Deus, o seu Criador, e rejeitou o seu protetor e Salvador. Deus já estava vendo isso lá atrás, Deus já está vendo isso na igreja. Por isso o meu apelo hoje é que essa nova geração procure imitar a antiga geração. Eu sei que nós gostamos muito dos ícones da música gospel, do que rola por aí, as músicas. Mas, gente, quando você olha para as músicas que esses caras cantam, não tem nem poesia, não tem nada, não tem beleza, porque não amam a Deus. O homem, quando é apaixonado por uma mulher, e a mulher, quando é apaixonada por um homem, escreve poesias, porque tem coisas lindas para dizer, mas essa nova geração que está gravando seus CDs gospels não tem nada para dizer. Escrevem canções para vender, mesmo que sejam canções sem sentido bíblico, sem verdade bíblica. E está cheio ainda. E os internautas que sabem que eu escrevi a respeito me mandam as suas letras, ou mando eu fazer juízo de tais letras. Pastor, faça um comentário sobre essa letra, o que o senhor acha? E eu então vou comentar aquele tipo de letra. Mas deixa-me dizer uma coisa. Quando o evangelho pentecostal entrou aqui no Brasil, eu vou começar de um pouquinho diferente. Quando o evangelho veio aqui pela primeira vez no Brasil, na instrumentalidade do Dr. Kelly e da mulher dele, a Sarah Kelly, que eram médicos ingleses e que viviam na Ilha da Madeira,
e vieram trabalhar no Brasil, mas eles eram cristãos, eles não pertenciam a denominação nenhuma. Eles evangelizaram Dom Pedro II em Petrópolis, e eles criaram a primeira igreja no Rio de Janeiro, era chamada Igreja Evangélica Fluminense, só isso, porque era do Rio de Janeiro, Fluminense, Igreja Fluminense. Você abre os salmos e hinos, ou melodias de vitória, eu não sei qual era o inário que a Sarah Kelly criou na ocasião, mas você olha as poesias, os cânticos da Sarah Kelly e do Dr. Kelly. Quanta poesia, quanta beleza, quanto amor é externado a Deus. Porque quando você ama, você expressa isso para Deus. Você expressa para Deus. Depois vieram outros grupos já aqui no Brasil, mas em 1911 chegaram os irmãos pentecostais, dois deles, Gunnar Wing e Daniel Berg. Eles pertenciam à Igreja dos Batistas. Eles eram da Igreja Batista dos Irmãos. Uma igreja que a Igreja dos Irmãos já existia desde o ano 900. A última notícia que se tem era ano 900. Então, sempre existiu ao longo da história. E esses dois irmãos vieram para o Brasil e começaram aqui o movimento pentecostal. Quanta dedicação! A primeira geração ia para a igreja em lombo de cavalo e carroça, porque era a cultura da época e era o que se tinha na época. A segunda geração já foi um pouquinho mais rica, tá? Já ia de bicicleta e naqueles velhos Ford Bigode, aquele Citroën antigo, tá? De 1940. A terceira geração já é uma geração de empresários muito grande, e essa quarta geração que entrou é uma quarta geração de pentecostais que entrou na política, entrou em todos os segmentos, mas parece que a igreja perdeu o seu elan, perdeu a sua virtude, porque os membros enriqueceram, e são poucos os membros de igreja que enriquecem e continuam sendo fiéis a Deus nos seus dízimos e ofertas. Olha o que Deus está dizendo a respeito da sua vida de adoração. Estão me acompanhando bem? Não ouço nenhum amém. Deus está dizendo ao seu povo, o povo de Israel: você era só meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim, e eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Jeremias 2:3. E aí agora Deus vai condenar uma coisa. Deus condena o povo de Israel por buscar recursos no mundo. É o que Deus diz aqui nos versículos 13 e 18, que eu vou reler. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Que coisa linda, né? Deus dizendo: eu sou o manancial de águas vivas. E vocês foram cavar cisternas aonde não tem nada, são cisternas rotas. Vocês estão buscando inspiração onde não tem inspiração. E ele diz aqui no versículo 18: agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? Que Deus está dizendo o seguinte: vocês estão buscando recursos no mundo.
Vocês estão buscando recursos na economia secular, vocês estão buscando as gravadoras, grandes gravadoras, porque as grandes gravadoras têm dinheiro para financiar tudo. Vocês estão buscando todos os recursos que vocês precisam lá no mundo, quando eu sou o recurso. Eu sou a fonte de água viva. O Deus que inspira. Eu quero deixar essa palavra especialmente com os jovens. O jovem, ele é poeta, o jovem, ele é romântico, ele escreve poesia. Todo jovem adolescente, a primeira fase da adolescência é escrever poesia. Aí depois ele vai esquecendo das poesias. Mas Deus está dizendo assim, eu sou a fonte, eu sou o recurso. Só simplesmente venha, que eu tenho todo o recurso para você. Foi isso que Moisés entendeu, pastor Jonas, quando Deus disse: Moisés, eu não vou no meio de vocês, vou mandar meu anjo, eu caio fora, o meu anjo vai conduzir vocês pelo deserto. O que Moisés disse? Senhor, se tu não fores conosco, não nos faças subir desta terra. O teu anjo é muito bom, o teu anjo pode destruir os inimigos, mas nós não queremos o anjo, nós queremos tu, que tu vá na nossa frente. E hoje a igreja se conforma só com o anjo, a igreja quer o anjo. Tem um anjo passando aí, mas eu não quero o anjo passando aqui, eu quero o Senhor Jesus passando aqui. Você entende como Moisés não aceitou o anjo? O anjo continuou. Depois o anjo é visto acompanhando o povo lá em Juízes capítulo 2. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Aí o anjo começa a profetizar. O anjo está sempre lá defendendo Jerusalém. Mas Moisés entendeu: eu quero o Senhor. Aí ele diz: Senhor, rogo-te que me faça saber o teu caminho. E o Senhor disse: é muito fácil conhecer o meu caminho. Aí ele disse: eu quero, Senhor. Aí ele, não só conhecer o teu caminho, eu quero conhecer o teu poder, a tua glória. Opa, agora foi mais fundo. Mostra-me a tua glória. Moisés, nenhum homem viu a minha glória e sobreviveu. Melhor é o seguinte: sobe ao monte, vou te colocar na fenda da rocha, e lá na fenda da rocha, quando eu passar, eu vou colocar a minha mão por cima, e tu me verás pelas costas, mas a minha glória não verás. Mas Moisés viu a glória, porque depois ele canta essa glória. Em Apocalipse 15 ele canta sobre essa glória que ele viu diante de Deus. Então ele sobe ao monte, ele pensa: agora Deus vai me mostrar a sua glória. E nós criamos uma palavra, hoje usamos muito a palavra Shekinah, né? Shekinah. Eu descobri, pastor Benigno, que não tem Shekinah na Bíblia. Eu pesquisei todas as palavras para glória no hebraico, de Gênesis a Malaquias. Encontrei 11 palavras para glória. Glória como reino, glória como formosura, glória como majestade. E tem tudo que é glória, mas não tem Shekinah. Porque Shekinah é uma palavra do hebraico moderno que a cabala judaica, os cabalistas judaicos inventaram. A igreja fica usando uma palavra cabalística sem saber, uma palavra lá do espiritismo judaico. Queremos ter o Shekinah. Mas Moisés não pediu para ver o Shekinah, Jonas, ele pediu para ver a glória. Porque a glória de Deus é a seguinte: a glória, quando Deus vem com a sua glória, ele não precisa trazer manifestação de fogo, ele não precisa trazer manifestação de vento, ele não precisa trazer terremoto, ele não precisa trazer ruído.
Quando Deus vem com a sua glória, Ele vem com a sua presença. E glória aí significa kabod. O kabod é a presença de Deus desce. Se a presença de Deus começar a descer aqui, ela vai afastando todo o pecado, e vai afastando toda a iniquidade, e vai tirando toda a impureza, porque diante dele não fica impureza nenhuma, diante da sua glória tudo é consumido. E é isso que Deus quer fazer com essa nova geração. Deus quer trazer o peso de glória sobre a sua vida, que você não tem mais vontade de pecar. Deus quer trazer o peso de glória sobre a sua vida, que você só tem vontade de servir a Ele, de glorificá-lo, de ler a palavra, de cantar em língua estranha, de cantar no Espírito Santo. Você tem vontade de estar sempre junto de Deus. Mas onde é que nós estamos indo? Buscar inspiração no mundo. Pergunta para os bateristas, em quem é que eles se inspiram? Quando eles querem olhar baterista. Eles não olham só no Laboriel, que foi o maior baterista evangélico que teve nos Estados Unidos. Não, eles vão procurar como é que o fulano toca. Pergunta para o guitarrista. Ele vai se inspirar no maior drogado que já morreu, o Jimi Hendrix. Vão buscar recursos em fontes rotas, e Deus está dizendo: eu sou a inspiração, eu sou a fonte de água viva, eu sou aquele que inspirou a Davi a escrever os salmos, eu sou aquele que escreveu o Asaf da Bíblia a escrever os salmos, eu sou aquele que inspirou homens e mulheres ao longo das gerações a escrever os mais lindos cânticos. Você não precisa percorrer o mundo, ir para o Egito, ir para Som Livre, enriquecer gravadoras. Tudo que você precisa fazer é ir para a fonte, o manancial de águas vivas. É isso que ele diz aqui nesse texto de Jeremias. Olha que profundidade que tem esse texto de Jeremias. Eu sou a fonte da sua inspiração. Por isso que Davi diz no Salmo 20, versículo 5, uns confiam em carros, outros em cavalos, eu, porém, confiarei na força do Senhor, em o nome do Senhor nosso Deus. É isso que ele está dizendo. Estou chegando ao final da minha pregação, que já faz 1 hora que eu estou pregando. Ele faz um último alerta, no versículo 8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores pecaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Olha o que ele está dizendo: os que deviam conhecer o Senhor já não sabem onde encontrá-lo, perderam a essência, perderam o caminho. Os sacerdotes que devem conhecer já não mais acham a Deus. Os mestres da palavra de Deus conhecem a letra, mas não conhecem a vida. Os pastores que ele fala aqui, os pastores prevaricaram, pecaram, os pastores usam o rebanho como profissão e enriquecimento, e os profetas passaram a profetizar inspirados por deuses ou espíritos estranhos. É isso que ele está falando aqui. Quando diz assim que os profetas passaram a profetizar por Baal, sabe o que significa isso, pastor Mário? Significa inspirados pelo demônio.
E todo profeta da prosperidade que anda nesse país, de norte a sul, de leste a oeste, dizendo que se você aceita Jesus, você se torna rico, e que Jesus quer que você se torne rico, se torne próspero, que se torne muito dinheiro, ele está aguçando a sua ambição, ele está levantando a sua ambição, ele está aguçando a inveja, ele está aguçando muita coisa em você. São profetas de Baal. Por isso que Deus quer uma geração, e eu vou usar a velha palavra que eu usei no início, uma geração de devotos, gente devotada, que não tem receio de passar um dia inteiro no salão da igreja, ouvindo a palavra de Deus, participando das reuniões, uma geração cheia de devoção, que marca reunião, ela está lá, marca louvor, está lá, marca ensaio, chega na hora, marca jejum e oração, está lá jejuando e orando, marca vigília, estão ali, porque é gente que está devota a Deus. É isso que nós queremos resgatar. Quem sabe Deus vai levantar uma nova geração, que será melhor que a geração dos anos 80, melhor que a geração dos anos 90, porque a partir de 2000, essa geração se corrompeu. Esses últimos 20 e poucos anos, essa geração se corrompeu com Baal, se corrompeu financeiramente, se corrompeu moralmente, perdeu a sua integridade com Deus, e Deus quer levantar uma outra geração, e vocês são os jovens desta nova geração, que Deus quer levantar essa noite. Você está disposto a dizer: eu quero ser um devoto, colocar o meu coração em Deus, amar a Deus, como aquela nação de Israel, que amava a Deus e que o seguia pelo deserto. Não havia água, não havia comida, mas ela seguia porque amava a Deus. Vamos ficar em pé.